Olá, boa noite. Você está no Filmes com Brian. Meu nome é Brian e esse é mais um episódio do nosso especial Christopher Nolan. Já falamos sobre o filme Interstellar, já falamos sobre o filme Memento e hoje nós vamos falar sobre o terceiro filme do diretor, chamado Insônia. Vou convidar aqui meu amigo e crítico de cinema, Bruno Burinetti, para estar comigo aqui conversando. Opa, entrou. E aí? Hello. Tá de barba feita hoje? Tirei pra ficar jovem. Deixa eu ajeitar aqui que eu tô estranho. Ajeitar também. Enquadra aí. Acho que foi. E aí? Como está? E aí, cara? Pô, tudo bem. Essa semana você e eu assistimos ao filme Babá 2, The Babysitter. Nossa. Pelo nome, parece que é uma comédia de sessão da tarde, mas não é um filme de terror, cômico. É porque ainda é a Rainha da Morte, né? A Rainha da Morte, Killer Queen. Killer E Queen. até agora eu não superei a tragédia que foi esse segundo filme, né? Pois é bizarro porque o primeiro é muito bom, né? Bem bacana o primeiro. O primeiro é bem bacana, bem divertido. E esse em algum momento toma um caminho errado. O caminho é até bem desenhado no começo, mas aí pega uma ladeira abaixo e vai embora. Cara, sei não, no comecinho eu já tava meio assim, sabe? E eu fiquei... Eu desandei assim, a partir de um momento eu falei, não salva mais não. Entendi. Eu fiquei contente quando eu vi a sua nota igual a minha, porque no Letterboxd o 2 tá com a mesma nota do 1, e eu fiquei, como isso é possível? Não, o 1 é muito melhor. Muito melhor. Doideira. E aí, vamos falar do Chris hoje? A gente já tá íntimo, né? Do Christopher Nolan. Vamos. Já pode chamar de Chris. Chris. Nolinho. É. E aí, vimos o Insônia? Assistimos Insônia. Fez o dever de casa? Sim, senhor. E para começar, esse episódio do nosso especial vai ser interessante porque é a nossa oportunidade para comparar a direção do Christopher Nolan com uma obra que conta o mesmo filme, a mesma história. Ó, o Diego tá falando que não viu nenhum dos babás. Pra gente, então vamos ter cuidado com o spoiler. A gente não vai dar spoiler não, porque o filme é novo, mas o nosso consenso aqui é que o primeiro é muito bacana, gostou muito, e aí foi ter cuidado de ver o segundo, e é terrível, porcaria. Isso mesmo. Então, falando sobre Insônia... Voltando ao Christopher Nolan? Isso. Insônia é um caso interessante porque ele é meio que a ovelha negra da filmografia do Nolan, no sentido que ele é o único remake do diretor. Isso. É o único filme dele que não tem a mão dele no roteiro. Exato. E é um filme que é meio que, às vezes, considerado a obra inferior do Nolan, meio que o filme que diferencia da temática dele na carreira. Então... eu acho assim, é o que tem menos assinatura dele. Você vê menos as digitais dele ali no filme, sim. Você acha mesmo? Acho. Mas acho, e eu vou chegar lá. Por que eu acho? Por ser um remake, nós dois assistimos o original também. Isso. Por conta do nosso especial aqui. O filme do Nolan, por ser um remake, ele tem um tratamento óbvio, baseado em cima do filme original. E acontece uma coisa que quem dá esse fôlego novo a essa história, ao remake dirigido pelo Christopher Nolan, na verdade é a roteirista, a Hilary Sates, que eu até anotei o nome dela aqui, que ela escreveu pouca coisa, inclusive. 2 filmes, né? 2 longas. Porque ela pega um roteiro original, um filme originalmente da Escandinávia, ele é da Noruega, na verdade, né? Não é nem sueco, ele é um filme norueguês. Já que você deu essa deixa aí, vou contextualizar. Insônia é um filme de 2002, ele é um remake de um filme sueco-norueguês de 97. Então, o original tinha sido lançado 5 anos atrás,
protagonizado pelo Stellan Skarsgård, né? Bem conhecido aqui no cinema ocidental. Isso. E aí o Nolan veio e fez uma nova versão americanizada. E em vez de se passar na Noruega, se passa no Alasca, mas as mesmas ideias, as mesmas coisas acontecem. Isso. Pra gente falar dos dois protagonistas, o original protagonizado pelo Stellan Skarsgård e o do Nolan protagonizado pelo Al Pacino, o trabalho da Hilary Swank, que é a roteirista, ela encorpa o personagem de um jeito magistral. Uhum. Essa encorpada que ela consegue dar uma motivação pelo assassinato por acidente do parceiro de polícia, do nosso personagem principal. Ela consegue dar uma motivação plenamente sustentável, se sustenta no filme, coisa que o original não tem. Ela busca, ainda sem passar a mão, o roteiro dela busca uma certa redenção, ainda por meios de linhas tortas ou acidentais. Então eu creio que assim, é aí que eu não enxergo a direção, a mão do Nolan. Eu não vejo esse personagem com essa motivação extra, assim, eu não enxergaria escrito pelo Nolan, assim, até por ele não ter escrito, né? Quem escreveu foi a Hilary. E é exatamente isso que você fala. A Hilary Swank, ela consegue pegar um roteiro bom, uma boa história, e ela adiciona camadas, e ela adiciona uma complexidade maior, uma motivação maior para todos os personagens. Então ela enriquece em todos os aspectos da história. Personagens têm arcos, têm motivações claras, têm revelações interessantes. Muito mais refinado, eu diria, esse roteiro da Hilary Swank. Tudo é mais encorpado, assim. O filme acho que tem mais 20 minutos, o filme do Nolan pro original. Tem, isso. São mais coisa de 20 minutos. Esses 20 minutos foram suficientes para o filme ganhar, eu não diria nem uma gordura, não é uma gordura, são camadas, mas camadas de dramaturgia mesmo, sabe? Inteligentemente, o Nolan, óbvio que seria até óbvio ele fazer isso, em trazer o filme para os Estados Unidos, para o Alasca, na verdade, porque perde essa frieza escandinava do personagem do Stellan Skarsgård, que não está em nenhum momento buscando uma redenção. O personagem original é o menos redentor possível, ele não está buscando. Sim. Ele tem um caráter muito mais dúbio do que o do nosso Al Pacino aqui. Uhum. Então, eu não sei até que ponto o Nolan escolheu o projeto por achar o filme sueco-norueguês uma grande obra, ou se ele enxergou ali um puta potencial, sabe? Ele olhou aquele filme e falou, porra, aqui tem um potencial, aqui vou dar uma burilada nisso aí e fazer um filme mais encorpadão, assim. Eu acho que ele enxergou um grande potencial. Porque realmente tem, vendo o original norueguês, realmente tem um potencial grande ali para enriquecer a história, que foi justamente o que eles fizeram. Eu acho que uma das chaves aí no roteiro é o que você falou, que é a motivação. Os personagens são motivados a tomar as atitudes que eles têm. E isso que eu achei que faltou muito no original é essa sensação mesmo de causa e efeito, sabe? Sim. Assim, o principal tá ajudando o assassino para ele não contar o que ele viu, só que no original isso não é tão claro. E vamos dar mais um contexto aqui que a gente fala toda semana também, sinopse, que a sinopse, e que esse especial a gente vai falar com spoilers. Isso, liberado. A gente vai falar abertamente aqui sobre os filmes. Exato. Esse filme, ele conta a história. É uma história
no seu núcleo, ela é bem comum. É a história de um assassinato, um caso que não foi solucionado, misterioso. E trazem aquele detetive da cidade grande, né? Isso. Mais experiente, famoso, para solucionar o caso. Tipo Twin Peaks. Exato. Sendo que a gente tem aí um elemento diferente, que no caso eles estão no local, na cidade, do famoso sol da meia-noite. Então, Isso. assim, não escurece nunca. Sol 24 horas por dia. Isso vai desencadeando uma insônia perturbadora no nosso protagonista, que ele não consegue dormir. Ele é assolado por uma luminosidade inquietante durante o filme inteiro. E o que você achou do efeito que essa luminosidade tem no nosso Al Pacino? Isso aí era uma coisa que eu até anotei aqui que eu queria comentar, que é o único ponto em que eu acho que o original é superior, é a relação do personagem principal com o quarto dele, que ele está hospedado, e com a janela. Por uma questão meramente de montagem ali, de direção, no filme do Nolan, eu não fiquei tanto com essa sensação que a janela era um grande problema, porque a luz continuava entrando, não importa o que ele fizesse. Parecia ser muito simples ele fechar aqueles pontos de luz. Grande Beto, tá online aí com a gente. Opa, bem-vindo, obrigado por assistir. E no original, tem uma coisa interessante, que a cortina não fecha direito, né? Ela tá emperrada, ela continua abrindo. Ele fecha, ela abre, ele tenta colar. E eu achei isso muito mais interessante, sabe? Funcionou muito melhor. Agora, por outro lado, eu acho que a performance do Al Pacino ao longo dos dias de investigação, ele ficando cansado, eu acho bem melhor do que a do Stellan. É mais destrutiva, né? Ele vai ficando cada vez mais, sabe? Ele vai desmanchando durante o filme, assim. Isso aí. E a gente tem um trunfo no longa do Nolan, porque eu não quero nem ficar recorrendo ao comparativo o tempo inteiro com a peça original, sabe? Mas falando que a gente tem um puta trunfo, que é o Robin Williams fazendo o grande antagonista e o assassino da história. O Robin Williams, que a gente foi acostumado a vida inteira a assistir fazendo coisas que façam a gente rir. Comédias infantis e coisas extremamente divertidas. A gente do nada sentiu um certo ódio dele, uma coisa azeda, né, em relação a ele. E ainda assim, é uma grande performance do Robin Williams e ele traz uma complexidade assim, muito bacana ao vilão. Sim. Porque por mais que ele tenha feito um ato terrível, né, tenha assassinado uma garota jovem ainda, menor de idade, sabe, toda uma série de coisas ruins empilhadas, ele consegue transmitir uma humanidade no personagem que é muito interessante. E é engraçado ver ele colocando o Al Pacino como igual a ele, né? Tipo, nós somos iguais. Nós estamos na mesma situação. Ele busca isso o tempo todo. Ele busca isso o tempo todo. Uma coisa que eu fiquei... que eu tive de novo recorrendo mas é uma comparação bem besta, né? O filme original, ele em nenhum momento ele busca ter uma coisa que é muito cara pra mim, que é a minha empatia. Eu não tive empatia em nenhum momento para aquele personagem principal. Sim. Até porque o original, para ele, de novo, com spoiler, tá? Em um momento para ele, porque dando seguimento à nossa sinopse, esses dois detetives da cidade grande, quando vão resolver esse crime não resolvido, óbvio, na cidade pequena, durante uma perseguição, o personagem principal mata por acidente o seu parceiro de polícia. Isso. Então, durante o segundo ato do filme, talvez, ele passa inteiro tentando, ao mesmo tempo, encobrir o seu acidente
e, ao Uhum. mesmo tempo, elucidar o crime para qual ele foi chamado lá. Quando no original, ele, para burlar uma técnica de balística, lá vai e mata o cachorro, né? Ele chama o cachorro, dá um tiro no cachorro, e aí você ali, como o público médio, você já rompe uma empatia com esse cara, você já começa a achar ele um fudido, né? Matou um cachorro, já era. Empatia de Não público, já era. Isso é a regra número 1 do cinema. É. O Nolan, sabiamente, ele escolhe basicamente os mesmos takes, porém o cachorro tá morto, jogado lá no beco, no mesmo beco. Eu então, fiz essa anotação. Então o Nolan já busca uma empatia que o original tá cagando que você tem, entendeu? Essa é uma grande diferença das duas versões do mesmo personagem, né? E eu fiz anotações para comentar sobre isso também. Você já falou que no original esse personagem ele não tem redenção e a gente não consegue criar uma empatia por ele porque ele é um cretino do início ao fim. Isso. Ele não tem um arco, ele não evolui, não muda como pessoa. Ele é um cretino no início, ele é um cretino no fim. Exato. E essas comparações são inevitáveis. Assim, no original, o cachorro tá vivo e ele atira no cachorro para pegar a bala, para ainda cometer um crime que burlar a investigação, trocar as Olha o Thales balas. Thales dando um oi aí, só fazendo um parêntese. Bem-vindo, Thales. Obrigado por estar assistindo. E na versão do Nolan, o cachorro já tá morto lá. E além disso, na versão sueca, na versão norueguesa, além dele atirar no cachorro, a gente ainda tem o close dele abrindo o cachorro para pegar a bala. Isso. Enquanto que na versão do Nolan isso acontece fora de quadro, a gente não vê. Isso, exato. Então é muito interessante ver isso. E eu percebi, você até comentou comigo mais cedo que você sentia que o original era mais rock and roll e o do Nolan é mais uma bossa nova. Isso, eu pensei a mesma coisa, só que eu escrevi da seguinte forma, que o original ele é bem mais visceral. Sim. Né? Ele é mais violento, ele é mais gráfico. Ele é mais urgente, é um filme mais urgente. Mais nudez, ele é mais cru. Enquanto que o do Nolan, não. O do Nolan não tem... Ele é bem mais tranquilo com relação a isso. E ainda assim, comparando aos outros filmes do Nolan, ele é diferente porque eu acho que o que eu lembro assim, é o filme que tem mais palavrões, assim, porque depois disso o Nolan ficou blockbuster, né? E foi legal ver num filme do Nolan, assim, o Al Pacino numa boa, falando fuck this, fuck that, o tempo todo. O Al Pacino tá soltinho, né? No filme, assim, ele tá solto, tá? E o Nolan tem um trunfo também chamado Hilary Swank, né? Uma jovem Hilary Swank e mandando bem, fazendo uma personagem que também, assim como todos os outros, ganhou uma camada a mais nessa versão do Nolan, né? Isso. Ela é mais interessante. Sim. Bem mais, inclusive. Ela é seminal, esse filme. Ela meio que tá acompanhando de lado, né, ao longo do filme, e a gente vai esperando isso ser recompensado no futuro. E no grande clímax do filme, né? Sim. Ela que descobre tudo e o arco do Al Pacino se fecha numa cena contracenando com ela. Isso. Eu gosto muito da relação que eles criam, os dois. Tem uma relação ali de mentoria, sabe? Isso. E justifica ela confiar tanto na palavra dele para ele ser moralmente, né, repreensivo e cometer esses crimes. E ele no final sabe que ela é boa, porque ele todo o cuidado que ele tem para encobrir os desacertos e erros dele são porque ele sabe que do lado de lá tem uma menina começando que é boa pra cacete, que inclusive estudou ele, tem os casos dele na cabeça, né? E é uma relação bem construída pra cacete mesmo. Sim, logo de início.
Tem logo no início. tem aquela coisa assim, ela, claro, admira muito ele, mas ele não é. Ele não tenta se fazer superior a ela, acima a ela, né? Ele tem realmente uma relação de mentor, assim, Sim. né? Agora, uma coisa que eu venho pensando assim, eu não sei, talvez seja o filme que eu vejo mais do Nolan, que eu mais vejo as pessoas dando uma torcida de nariz, assim. É, Mas eu não digo nem só assim, que enxerguem menos predicados do Nolan, menos ferramentas do Nolan. Mas eu digo que a galera acaba torcendo mais o nariz pra cima. Assim, você acredita isso em alguma coisa específica? não, cara, eu realmente não entendo por quê. E eu tenho essa sensação também, assim, mais por outras vozes que comentaram filme, vídeos no YouTube e tal, porque nunca conversei muito com outras pessoas sobre esse filme. Mas foi por isso que eu falei no início que ele parece ser meio que a ovelha negra da filmografia do diretor. Tem cara sim. Eu não sei, é como eu te falei mais cedo, exatamente nesse lance que você falou. É um filme que tem um ritmo, né? Ele é compassado, ele não é... Ele tem uma acelerada que é o clímax, né? O epílogo do filme tem uma pegada até mais hollywoodiana, assim, né? Mas é um filme que ele é cadenciado, né? Ele não tem um ritmo alucinante. Eu não sei se é isso que as pessoas torcem um pouco o nariz. É um filme gelado, né? Um filme... Eu acho que pelo escopo da história mesmo, né? Porque daí pra frente o Nolan fez filmes muito grandiosos e eu acho que as pessoas começaram a fazer essa associação, sabe? Sim. Ele é aquele cara dos filmes pra quebrar a cabeça, pra ver no cinema, no IMAX. Mas não, o cara começou aí com Following, Memento e Insônia, que são 3 filmes pequenos, de escopo, Sim. mas não menores em qualidade por isso. E é um filme que a gente falou de Memento, Interestelar e agora o Insônia. São filmes assim que em retrospecto a gente olhar, eles têm sua complicação nas relações interpessoais ali, né, entre os personagens, assim. São o grande complexo das obras do Nolan que a gente analisou até aqui agora, são relações ambíguas ali de confiança afetada, de uma passivo-agressividade implícita ali entre os personagens. É uma lente que o Nolan joga para isso sempre, assim, não importa a roupagem do filme, mas esse assunto está sempre ali, assim. Isso é legal, E aí você vê que a gente começou esse especial comentando que o Nolan tem essa fama fria de ser filmes plot-driven, né? Eu não sei uma expressão brasileira para isso, mas as sinopses estão à frente dos filmes dele, né? São centrados em sinopse. E até agora, repassando os filmes com calma e conversando sobre eles, a gente está vendo que Memento e Insônia são totalmente centrados em personagem. Não em sinopse. São filmes de humanos pra caceta, assim. Sim, os personagens são muito mais o foco da parada do que a história, a sinopse. Tanto por exemplo, em Insônia quanto em Memento, você vê um final, em Memento, o Lenny, o Leonard, que é o protagonista, ele tem um final que é decidido pelo fígado, que é uma relação humana pra caralho. Ele fica com raiva e resolve montar um esquema na cabeça dele, se vingar por uma reação humana pra caceta. E o final do Insônia é também uma reação humana que o personagem do Al Pacino tem. Eu esqueci o nome agora, fiquei com o nome do Will Dormer. O Dormer. Também um final humano pra cacete, de uma busca de redenção, e ainda
que é mais legal ainda, que é uma busca, que é um conselho para que a pupila dele, que no caso é a Hilary Swank, não se venda para os artifícios moralmente escusos que ele tá acabando morrendo ali por conta disso. Então são filmes humanos pra caceta. Sim. Don't lose your way. Que ele fala pra ela. Que é a frase que ele fala. É lindo, e é lindo. Você consegue... Ele transmitiu uma mensagem clara. Esse filme, ele tem uma mensagem clara, né? Que é os fins não justificam os meios. Isso. E o arco dele é todo em volta disso, né? Todo. Ele é um cara que bota... que ele tem uma obra que ele julga inabalável, que são as prisões dele, os casos bem resolvidos dele. Ele julga durante boa parte do filme essa obra a coisa mais importante que ele tem. Quando no final ele é posto frente a isso, ele vê que não. Que ele tem ainda algum tipo de moral que pode guiá-lo frente a esses conflitos que ele tem. É um filme... Tô gostando mais agora conversando do que eu realmente gostei, assim. E você tá sentindo um novo tema nos filmes do Nolan, agora repassando eles? Porque Following é sobre um vigarista. The Prestige, de certa forma, é sobre vigaristas. Sim. Memento tem um policial corrupto. Nesse filme tem policiais corruptos. E aí depois ele faz uma trilogia inteira sobre um super-herói que discute moralidade o tempo inteiro, né? Isso. E usa de formas não éticas, às vezes, para resolver os problemas de Gotham ali. Parece que é um assunto que interessa o Nolan, né? Eu fico com isso na cabeça, assim, eu sempre fico com aquela dicotomia pensando assim, mas ele tá tratando disso como uma jornada rumo a uma redenção, ou ele está sendo punitivista e tentando uma moral, assim. Que eu estava falando outro dia que eu tô com um filme para assistir do Fuller, do Samuel Fuller, que é o White Dog, eu nunca assisti. E eu tava falando pra Paula, mais ou menos, a sinopse, minha esposa, e aí ela fez uma associação com Cujo, né, que é baseado na obra do Stephen King. Eu acho o Cujo, o artifício do Cujo, aquele cachorro louco que sai pegando as pessoas, eu acho ele extremamente um ariete do moralismo, quase, sabe? Assim, ele ataca o pai, o marido filha da puta, a mãe que traiu o pai, ele tem quase que um ariete da moral dos bons costumes, assim. O que não quer dizer, é uma interpretação assim que talvez seja até meio rasa. Tá filosófica, mais ou menos. Porém, eu fico com essa dicotomia assim, o que o Nolan está tentando nos dizer com esses adoráveis vigaristas que ele está retratando pra gente no cinema, entendeu? Eu não vejo o Nolan como um moralista, não, porque parece que ele só se interessa em discutir isso, sem tentar pregar nada. Porque em Insônia, Insônia, o personagem dele sofre um arco bem legal, assim. Eu gosto muito da jornada que ele passa, sabe? Porque ele era um policial legal, pelo que todo mundo fala, era um bom policial. Começa a se permitir fazer, sabe, fazer meios... pequenas coisas. E aí começa a desviar moralmente. Exato. Até virar um policial corrupto. E depois, no final, o grande arco do personagem é que ele reencontra isso, né? Ele percebe que os fins não justificam os meios e ele passa isso adiante para evitar que a personagem da Hilary Swank cometa o mesmo erro na vida dela. Sim. E aí ele tem Following e The Prestige, em que os personagens deles são vigaristas mesmo e estão enganando as pessoas. E aí o Batman, ele é o personagem conhecido por ter o herói moralmente, uma moralidade inabalável, né? Ele não
em hipótese alguma, vai fazer algo errado. Só que pela própria Porém, o Batman dele... Porém, o Batman dele, em um momento, se despe das consciências éticas dele e permite o Lúcio Fox usar lá o radar dele, que ele fica até meio puto, mas ele usa. Ah, sim. O sonar. O sonar, exato. E é engraçado porque aí ele vem nessa pegada e aí passando a trilogia Batman dele, ele já vai falar de um filme, como a gente já falou aqui, sobre afetos, que é Interestelar. Né? Uhum. E uma coisa que eu estava vendo aqui, do que a gente falou até agora, Memento, Interestelar e Insônia, como o Memento continua, até então, é a grande pedra preciosa da filmografia do cara, né? Você vê o peso do... Mas Insônia, pra mim, é um grande filme. Pra mim também. É muito bom. E você comentou que um dos pilares aí que diferenciam a versão do Nolan pro original é o roteiro da Hilary Stites. Isso. Eu acho que é isso o roteiro, com mais um segundo pilar pra mim, que faz uma grande diferença, que é a fotografia do Wally Pfister. Ah, sim. E eu tô doido pra falar sobre a fotografia do Wally Pfister. Porque ele, cara, é graças à fotografia dele que a gente tem a atmosfera neblinosa, azulada e sombria que o filme original não consegue tão bem alcançar. Sabe por quê? Eu acho um aspecto quase geográfico do original, assim. O filme é gelado porque é um aspecto que fica naturalista, sabe? É um gelado que faz parte daquilo ali, sabe? Uhum. Não precisou de uma grande elaboração técnica para buscar aquela frieza. O Wally Pfister, ele busca aquilo ali e é um filme gelado mesmo. É um filme gelado, mas não é de frio, não. É um filme gelado de falta de calor entre os personagens mesmo, sabe? Eles têm empatia com sensações, assim, mas é uma coisa, mas são relações geladas mesmo, assim. No norueguês, eu fiquei com uma sensação de que o filme ele era extremamente azulado e parecia uma camada de uma paleta azulada, sabe? Que estava por cima do filme. Porque, e eles realmente foram com tudo nisso. Então, até os interiores, as paredes estão azuis, os carros estão azuis. Eles foram com tudo nessa ideia de azul. Mas a luz da fotografia do norueguês é uma luz homogênea, assim, é uma luz sem contraste. E a fotografia do Wally Pfister, ela consegue contar uma história mais sombria, bem mais atmosférica, porque ele usa contraste, ele usa pretos profundos, sabe? Ele consegue encontrar o preto sombrio verdadeiro. E aí você tem um contraste legal com o azul daquele lugar. Sim. É um trabalhão do Wally Pfister mesmo. Trabalhaço. E dois exemplos que eu até postei hoje as fotos, as imagens do filme, né? Eu fiz um post no perfil aqui e postei dois planos que eu gosto muito no filme. Um deles é a silhueta do Al Pacino no beco, quando ele tá lá passando mal e ele vê o cachorro. Sim. Ele tá todo em preto, num lugar escuro, só com o fundo azulado. Eu acho azulado. Lindo. E o segundo momento que eu tô doido pra comentar com você, que é a primeira vez que a gente vê o personagem do Robin Williams, aquela introdução dele no corredor. Lindo. É uma coisa espetacular. Ele tá silhuetado, mas o fundo dele iluminado, né, faz uma linha nele, em que você vê o Robin Williams naquela silhueta. E parece uma coisa meio Seven, né? Parece o John Doe ali, e você já vê que o cara é esperto, sabe? Porque primeiro ele botou uma armadilha na porta, e aí depois ele chega no corredor, e aí ele só fica parado. A introdução do vilão é ele olhando pra porta e percebendo que tem alguém ali indo embora. É genial. Isso é uma introdução. O Nolan, ele sabe introduzir vilões, cara. A gente vai falar no Cavaleiro das Trevas. E não é nem só isso. Eu acho genial também quando o
o Al Pacino cai lá no meio dos troncos e tal. Quando ele Castórios. levanta ele encara de longe o personagem do Robin Williams e eles estão perto, porém eles estão longe, ideologicamente falando ali, com os percalços entre eles ali. Uhum. É genial. Mas e aí, como disse o Cielo Guerra, Nolan é o grande trovador do paradoxo? Eu tava prestes a comentar aqui, o Marcelo Guerra, meu amigo, falou, fico imaginando o Nolan como um Lewis Carroll moderno, um grande trovador do paradoxo. Eu acho que quando a gente está conversando sobre moral, ele entra nessa, sabe? E as histórias dele daqui pra frente iam trabalhar muito com paradoxo, né? Inception, principalmente. Inception traz isso na frente da história, isso né? É o DNA do filme. Todo paradoxal. E eu acho, sim, que são temas que interessam muito a ele. Eu acho muito legal. Mas o que interessa, eu acho que ele pega isso bem na mão e trata com carinho. Natália, minha amiga, entrou aí, tá olhando a gente também. Hoje, esse especial Christopher Nolan tá batendo recorde de audiência. Várias pessoas assistindo. Construa e eles virão, já te falei. Isso aí. Quando a gente fala assim de minha irmã também, a gente só está uma grande festa em família. Maravilha. Sejam muito bem-vindos. Né? Quando a gente fala de Al Pacino, assim, chover no molhado, que talvez seja um dos maiores atores vivos que a gente tem. Assim. E ele tem grandes parcerias com diretores que obviamente, têm caráter humano e visceral para os personagens dele. O Michael Corleone é um cara que vive pelo fígado, né? E por aí vai. O ponto forte dessa atuação de Al Pacino em Insônia, que você, se fosse para falar de uma cena, você apontaria o quê? Uma cena do Al Pacino? Insônia, é isso. Cara, falando já dos dois ao mesmo tempo, uma cena que ficou muito comigo, que me impactou muito, é aquele plano enorme, sem cortes, em que eles estão discutindo a tramóia deles no barco. Ah, sim. Eu achei aquilo impressionante, porque o Nolan, mais uma vez, quebrando aí o que a gente genericamente conhece de Christopher Nolan, o cara ele é conhecido por cortes muito rápidos, né? Sim. Uma montagem meio que frenética. E aí, nesse filme calmo, no Alasca, na cidade pequena, ele estava até mantendo um ritmo de cortes para lá e para cá ao longo do filme, mas quando ele chega ali naquela troca de diálogo entre o herói e o vilão, ele simplesmente deixa a câmera parada e os caras ficam conversando ali por minutos. E é muito interessante. Mas como eu te falei, o Nolan, você falou das introduções de vilões do Christopher Nolan. Isso é genial. É o que a gente estava falando mais cedo da performance, a performance dele, conforme ele vai ele desmonta durante o filme. Vai descontando, e é muito. A gente falou das grandes apresentações de vilões do Nolan. O Nolan também, nos primeiros minutos de filme, ele já meio que costuma te ditar qual vai ser a pegada do filme dele. Quando eu falei mais cedo contigo, eu e você conversando, que o Insônia sueco-norueguês é um rock and roll e o filme do Nolan é uma bossa nova, eu quis dizer justamente pela cadência que vai desembocar nessa cena, que é um plano de sequência de uma conversa. Na primeira cena, as primeiras cenas de Insônia são a primeira cena, na verdade, não são nem primeiras cenas, é um avião planando sobre uma paisagem deserta, gelada, e até quando finalmente corta lá para dentro do avião, o personagem o parceiro do Al Pacino fala assim, pô, tô há minutos vendo, faz tempo que eu não vejo um prédio aqui. E ele já te dita qual vai ser o ritmo do filme dele. A mesma coisa ele faz em Memento, quando ele começa o filme com flash forward, ele já está te dizendo como vai ser aquele filme, qual vai ser
a estrutura narrativa desse filme dele. Isso é sensacional, é um cara que sabe jogar e te dá as pistas dele desde o começo do filme. Sim, já tá criando uma atmosfera, né? Sim. E falando em começo do filme, uma coisa que eu fiquei surpreso e muito satisfeito nesse filme é as inserções e os flashes que a gente tem. E de início, e inclusive abrem o filme, de início parecem ser as cenas de assassinato, as cenas do vilão. Isso. As manchas de sangue, tá ligado? Sim. O personagem E no caso é ele. Isso. Limpando provas e fazendo talvez o maior caso dele próprio de plantação de provas ali para resolver um problema. E o que eu acho genial também é que na primeira vez, no ato em si que ele mata por engano o parceiro dele, a gente mal vê o parceiro dele. E depois, durante o filme, você vai vendo flashes de que ele estava conseguindo ver o parceiro dele. Em momentos de flash, ele não tem aquela neblina toda, ele consegue ver. Então, quando a Hilary Swank pergunta para ele, você matou o seu parceiro? Ele, matei. Mas você conseguiu ver? Ele falou, já não sei mais. O cara já não dorme. Né? Ele não dorme há 7 dias, né? Que o personagem do Robin Williams fala com ele, você bateu o meu recorde. Tá? E essa ambiguidade dele, eu acho também enriqueceu muito o personagem. Sim. Em contraste com a outra versão, porque nesse você realmente fica na dúvida se ele matou o parceiro conscientemente, sabe? Foi uma reação, ou se ele achou mesmo que era o vilão. Sim. E eu gosto muito dessa ambiguidade que o Nolan traz nos filmes dele. E o filme do Nolan, por ele teoricamente ter um motivo para assassinar o parceiro dele, que é o parceiro dele, vai fazer um acordo que talvez possa botar em risco a carreira dele. Por uma tramóia que eles fizeram. O original não tem, e isso meio que se perde. Você fala assim, você matou por acidente, você fala, eu tava no meio da neblina, eu tirei e matei o cara sem querer. É isso que eu falei de motivação, sabe? Nessa versão do Nolan, os personagens, eles têm motivação, sabe? Eles estão motivados. Todas as atitudes que eles tomam fazem sentido, e você vê que eles entraram naquela situação ali de ajuda mútua. O herói colaborando com o vilão enquanto ele tenta pegar o vilão, porque me lembrou até Death Note esse negócio. E o original não tem isso, assim, você não vê esse sentido todo de que eles deveriam estar fazendo isso, sabe? Sim, é verdade. É verdade. O Marcelo tá falando aí de Dunkirk, que o vilão tá no ar por todos os lados. A gente ainda não chegou em Dunkirk nesse especial, não sei quando a gente vai chegar. Mas só marcar. Eu acho que eu gosto muito dos filmes do Nolan. Eu acho que Dunkirk é o que eu menos gosto. E você? Dunkirk é o que eu menos gosto por ser o filme. Eu acho, embora seja isso, Dunkirk tem um problema. Tem esse aspecto de você não poder respirar, que o inimigo é a guerra, é o inimigo invisível, parceiro. Entendeu? Agora, Dunkirk eu tenho um problema técnico, que eu acho a montagem um cocô. A montagem é problemática. Eu acho a montagem de Dunkirk uma bosta. A gente vai falar sobre isso. Eu acho realmente, talvez seja o filme do Nolan que eu acho frio. Um filme que não me... Sabe? Eu acho gelado. Dunkirk, sem dúvida, é o personagem que eu... É o filme que eu tenho menos envolvimento com os personagens dele. Nenhum envolvimento. Eu não tenho... menor conexão com o herói de Dunkirk. O Tom Hardy, que eu podia até imitar no avião lá em cima de máscara o tempo todo, nem vejo a cara do cara. Ele só fica lá sobrevoando. Enfim, a gente vai chegar em Dunkirk. A gente também assim, a gente se empolga e vai embora. O Marcelo a gente também, se a gente se empolgar, lascou. E Tenet, a gente não viu Tenet, né? Mas tá parecendo que é o novo pior filme do Nolan, assim. Parece que saiu dos trilhos também. Eu tô realmente... Não sei, assim... Eu queria ver uma volta às origens, assim, talvez agora o Nolan pegar uns filmes menores. Imagina ele pegar um filme pequeno desse como Insônia de novo. Pois é. O meu medo é que eu tenho medo, assim, que isso aconteça com o Denis Villeneuve, sabe?
Eu quero que esses caras saibam escolher projetos assim, saber mesclar, sabe? Pegar um puta blockbuster, ok. Todo mundo tem que pagar os boletos. Mas, porra, tem que olhar pra dentro de vez em quando, sabe? Pegar uns filmes menores, uns filmes que falam com outra área do cérebro e do coração. Voltar a falar de humanidade, né? Falar de Sim. Eu tenho... pessoas. Embora, sim. Eu tenho medo, assim, que se perca, assim, sabe? Agora, voltando para a insônia, duas coisas que eu quero comentar com você. Que você me perguntou de grandes momentos do Al Pacino. Do Al Pacino. Outra grande cena dele para mim é quando ele tá interrogando o namorado, ex-namorado da menina que foi assassinada. Aquele momento ali que ele puxa a cadeira dele. Olha só, isso aí... A câmera dá um close no rosto do Pacino. Isso aí funciona com teus amiguinhos, tá certo? Comigo, não. Muito boa aquela cena. Eu tenho os momentos de maior apreço assim, que eu tenho com essa atuação dele, são os momentos de luta contra a insônia. E o quarto dele, para mim, depois pensando, o quarto dele se tornou um sarcófago para ele, assim, porque ele, ao invés de se... Ele não se embrenha em uma escuridão, porque primeiro que não tá claro o tempo inteiro, porém o inferno dele é a claridade total, sabe? Porque quando a recepcionista do hotel vai e fala com ele, ele fala assim, eu não tô conseguindo dormir, tá tudo claro. Ela fala, não, tá escuro. E ela acende a luz e ele vê o que é realmente claridade, sabe? Ele não se afasta a claridade é realmente o algoz dele, sabe? Assim. De novo, como em Memento, as cenas coloridas, a gente está totalmente com um ponto de vista subjetivo ali, do ponto de vista do Leonard. Isso. As cenas no quarto são bem subjetivas também, né? Porque a gente tá nele, a gente tá dentro dele ali, porque a parada não tá tão clara assim quanto ele acha. Não tá. E aí, de novo, elogiando o roteiro da Hilary Stites para esse filme, ela coloca um motivo bem bacana sobre a insônia dele, que a princípio é só a luz, né, que não escurece naquela época do ano, mas aí depois tem aquela fala da personagem da Hilary Swank, que ela fala, detetives bons não dormem porque não descobriram o caso aí, não resolveram o caso. Detetives maus não dormem por causa da sua consciência, né? Isso aí. Como você tem uma nova camada do porquê ele tá com insônia? Por quê? Pode ser os dois servem pra ele. É a luz e ele também tá se sentindo culpado por ter matado o cara. Exatamente. Não consegue mais dormir. Exato. Eu vou bater sempre na tecla dela. Eu queria até saber porque a Hilary Stites não escreveu mais coisas assim. Porque ela faz um trabalho magistral, assim. Ela pega um bom roteiro e dá outra vida. As inserções que ela consegue fazer nesse filme são coisas assim pra bater palma de pé, assim. Se dá outra vida pra um personagem, sabe? Isso que é foda no cinema, cara. Isso é sensacional, assim. Você pega... Você entender como a mesma história pode ser contada de diversas formas, sabe? De diversos ângulos, de diversos pontos de vista. E como o trabalho, né? Porque isso é carpintaria, meu irmão. Isso aí não é do nada. Ela não acordou e fez assim, vou transformar esse personagem. Não, isso aí é um trabalho de carpinteiro mesmo ali. É dramaturgia fina, cara. Coisa linda mesmo. E a história da Hilary Stites que a gente acabou de descobrir, né, que ela não fez, ela só fez mais um filme depois desse, abre uma possibilidade até pra gente ter uma discussão sobre realmente as possibilidades, as oportunidades que o Hollywood dá pra artistas mulheres, né, porque sim. Quantas vezes a gente já viu aí diretoras que fizeram filmes incríveis e depois some, a gente não vê mais coisas novas, sabe? Diretoras grandes aí, realmente, não tem metade das oportunidades que diretores medianos têm, sabe? Catherine Bigelow era pra ser maior que embora grande. Então, você não vê, assim, até quando diretoras fazem, assim, chamam a atenção, né, fazem grandes filmes que todo mundo elogia e tal, você não vê essa frequência de produção que homens ganham, sabe?
Isso a gente está falando da ponta do iceberg, você imagina lá embaixo. A gente está falando de diretoras É. e roteiristas. Imagina como a indústria é. Mas a gente pode ir a fundo nisso sim. Eu fiquei impressionado com o trabalho dela. Como você vê que tem um dedo de muita sensibilidade, assim, de muito trabalho, trabalhinho de formiga mesmo, assim, de encorpar uma história, mas encorpar de forma a você ter um personagem que você caga para um personagem que você realmente sente apreço. Um personagem que não é correto, não é nenhum bastião da moralidade, não, mas que você se apega e vai embora com ele até o final. Isso é genial. Com certeza. E além assim, o roteiro ajuda. O roteiro é o principal nisso, né? Pra gente. Eu acho. Mais os personagens com outros olhos. Sim. E aí, em adição a isso, a gente tem as boas atuações aí dos mestres, né? Do Al Pacino e do Robin Williams. Que ainda engrandecem mais ainda um roteiro que já era rico. Isso. Eu acho o Nolan, você vê que ele é um cara. A gente não falou o nome do diretor do original. Eu anotei algum. Cara, eu não consegui nem pronunciar o nome dele. Aqui, tem um nomezinho estranho. Você tem o nome dele aí? Eu não sei. Não tenho anotado, não. Enfim, depois você bota na descrição aí que é uma falha grave. Mas enfim, você vê que o Nolan é um cara mais rebuscadão, assim, até porque o cara tem mais equipamento, o cara tem mais. Mas é realmente assim, você vê um cuidado, um apuro maior em enquadramento, né? Você vê um apuro estético maior, assim. Mais refinado. E aí foi o que eu falei, que pra mim, grande parte disso vem do Wally Pfister, da fotografia dele. Sim, o Nolan, ele tem seus momentos, né? Ele realmente faz a diferença ali e constrói. Os dois filmes, eles têm algumas passagens iguais, né? Mas tem. Dá pra ver ali os momentos que um dirige melhor uma cena e o outro dirige melhor outra. Sim. E você reparou que esse filme teve uma cena que foi a precursora da cena icônica de interrogatório do Cavaleiro das Trevas? Esse filme tem um interrogatório do Al Pacino com o Robin Williams. Com o Robin Williams, E aí eu fiquei, cara, essa foi a primeira cena de interrogatório do Nolan. Só faltou o Al Pacino. Why wanna kill me? O Al Pacino já tem essa voz grossa e rouca de Batman, né? A minha esposa maravilhosa botou aqui, ó. Obrigado. Leia aí, galera. Eric Schosberg. Boa Nome sorte. de cerveja, essa porra? Eric Kohlberg. Pra fazer justiça, o filme do nosso digníssimo Eric aí é um bom filme, tá? O Eric. Não, é um bom filme. É um bom filme. O Insônia original, ele tá na seleção da Criterion. Isso. É um bom filme. É um filme com uma chancela, assim, com uma aura e um peso daquela região ali, né, da Europa. Bem como eles conseguiram transmitir, né? Eles conseguiram manter o mesmo fenômeno natural, né? Que é o Sol da Meia-Noite. Isso. Tirar ali da Noruega e ir pro Alasca. Eu até dar uma pesquisada, tem isso mesmo? Eu dei uma pesquisada assim, caraca, né, que tem? E ficou igual, né? A neblina e tal, todos os pontos em relação ao ambiente deu para replicar igualzinho. Sim. O exercício, talvez, que o tio Bruno passe para vocês hoje, talvez seja isso. Assistir o original e logo depois, assim, você toma água, vai no banheiro, estala o pescoço e assiste o filme do Nolan. Aí você vai entender o que é um trabalho de injeção de dramaturgia em uma peça de ficção, assim. É uma aula, se você for pensar bem, assim. Foi um exercício interessante mesmo, ver os dois. E, assim, eles acabaram tendo resoluções diferentes, né? Tiveram lições morais diferentes. Sim, Porque enquanto o Nolan tá falando pro público dele que os fins não justificam os meios, a versão original não quer redenção nenhuma. A versão original tá cagando pra moral humana mesmo, assim. Começa errado e termina mais errado ainda e vai embora. Exatamente. E o que você me diz do plano? Agora a gente vai ter que falar um pouquinho. O filme original
já que, né, a gente... Vou ter que contextualizar, porque, né, ninguém tem obrigação de ver o original. Mas, contextualizando, a última cena do original é um fade to black, mas só os olhos azuis do Stellan Skarsgård continuam brilhando lá. Fica só os olhos mesmo. Fica uma parada meio demoníaca, né? Fica igual a capa do disco do Kiss, do Creatures of the Night. Creatures of Night. Fica igualzinho. E eu acho que isso é muito dessa resolução, né? Uma resolução sombria, assim, e sem moral da história. É verdade. Cagou pra redenção. Quero isso não. Enquanto que o final do Nolan é um final íntimo, é um final emotivo. De sacrifício, né? de busca pelo que realmente importa. É, verdade. E uma passagem, assim, sabe, de um legado redimido. Isso. Para uma nova alma, assim, seguir em frente com uma lição. Acaba que quem vai seguir em frente ali com a lição, né, com esse arco, com essa moral da história, é a personagem da Hilary Swank. E todos nós, bebê. Todos nós. E todos nós, é verdade. Ó, 5 minutos, Insônia, visto, revisto e repassado. Próximo filme do especial Nolan, pode escolher. Hoje é com você. Eu escolhi Insônia semana passada. Comigo? Você escolhe o próximo filme. Então vamos de Prestige. The Prestige? Maravilha. The Prestige. Aqui ele se chama O Ilusionista, é isso? O Grande Truque. O Grande Truque. O Ilusionista com quem? O Ilusionista é o outro com Edward Norton. Verdade. Verdade. Eu confundo. O Grande Truque. O Grande Truque. The Prestige, então, o próximo filme. The Prestige é uma delícia, é um dos meus filmes favoritos do Nolan. Eu já até reassisti esse ano, mas não me importo de ver de novo. Eu vou ter que reassistir. Vou reassistir. Então tá marcado. Vamos de The Prestige. Eu já tô mega íntimo do Nolan, assim, que eu sair que eu ia tomar uma cerveja. Tô vendo os filmes dele assim, de uma forma fluida, sabe? Eu não sofro pra ver os filmes dele, não. Nossa, dá pra ver, ficar revendo uma boa. São gostosos de assistir. Até agora estamos no nosso rankingzinho. A gente tá em Memento, Interstellar e Insônia? Ou Memento, Interstellar e Insônia. Com Memento, Interstellar e Insônia ali no Photoshare, sabe aquela corrida de cavalo que decide pelo perto, narizinho, né? Ali? Tá bem pertinho. Eu fico na dúvida qual que eu acho melhor. Mas isso. Memento tá vencendo. Dá de sobra também. Memento é mais filme. Né? Isso aí. Final, 2 minutos. Gente, obrigado pela presença. Brian, despede do teu público aí, que eu sou aqui só um funcionário, um mero funcionário. Você é meu convidado de honra. Quem esteve aí com a gente hoje, cara, muito obrigado por participar, comentar. É assim que a gente gosta. Conversar sobre filmes, interagir com as pessoas e compartilhar esses filmes que a gente admira tanto. Isso aí. E até os que a gente não admira, né? Também a gente fala. Tem a Babá 2 aí pra reclamar. Isso. Hoje eu já coloquei lá no canal do YouTube o vídeo de semana passada, que é sobre Memento. Tá lá com as inserções e clipes do filme pra você assistir. Se inscrevam lá, por favor, porque quanto mais inscritos, mais funcionalidades o YouTube me oferece para eu poder melhorar o canal. E continuem aqui no Filmes com Brian. Semana que vem a gente vai seguir aí fazendo nosso especial do Christopher Nolan, falar sobre todos os filmes do diretor. E é isso. Galera, beijo. Brian. Muito obrigado. Obrigado, junto, Bruno. Irmão. Valeu. Até a próxima. Isso. Fui. Valeu. Valeu, galera. Fui.